Oi, tudo bem com você? Este vídeo é sobre um tema, infelizmente, cheio de tabu ainda. É sobre uma doença considerada o mal do século, a depressão. A minha intenção aqui não é fazer você se autodiagnosticar só porque se identificou com alguns sintomas e tal, nada disso. Aqui é só um vídeo para mostrar como a depressão está revolvida na nossa cultura contemporânea. Lembrando que eu não sou uma especialista na área da saúde. É lógico, né? Como não sou especialista na área da saúde, eu não vou aqui dizer o que é a depressão, né? Mas eu vou usar uma definição que eu acho que diz muito sobre essa doença e é o argumento, né, que eu tenho para fazer esse vídeo. É uma definição que eu encontrei no livro do escritor e psicanalista argentino Juan Davinasio. Encontra-se no livro A Depressão é a Perda de uma Ilusão. Eu acho que esse título até já diz tudo, ou é uma bela de uma síntese sobre essa doença. Abre aspas. Sim, o deprimido está triste, não só por ter perdido o que tinha, mas sobretudo por ter perdido o que era. E eu diria mesmo por ter perdido a ilusão que lhe dava força para ser o que era. E pensando nesse sentido, nessa, entre aspas, definição que o psicanalista Nasio dá, eu escolhi o Infanto-Juvenil, o livro Infanto-Juvenil, e é pensando nessa perda de sentido para o deprimido que eu vou começar bem leve com os personagens do desenho animado Miraculous Ladybug. Neurose nos serve perfeitamente para descrever a condição emocional das vítimas do vilão Hawkmoth. Ele aproveita os sentimentos e as emoções negativas de suas vítimas, que estão emocionalmente vulneráveis, para transformá-las em vilões. As vítimas, elas são influenciadas por esse vilão Hawkmoth a agir com vilania, motivadas pelas suas próprias neuroses. Nossa, ela tem o Hawkmoth meu namorado? Agora, falando de literatura, não podia faltar esses personagens que são simplesmente os mais sombrios, os mais terríveis da literatura inglesa. Os Dementadores. Minha filha. Ela ficou com medo, tá vendo? Só de falar o nome, as pessoas já, principalmente as crianças, já reagem assim, porque os Dementadores realmente são uma parte complicada. E eu gostei muito desse nome, e falando assim do nome traduzido para o português, Dementadores, porque ele é a junção, né? Quase uma justaposição entre mente e dores. E é justamente essa a maior afetação dos Dementadores. A mente dos bruxos e dos não bruxos. Lembrando que usar o termo trouxa é politicamente incorreto, soa meio humanofóbico, né? E esses personagens não podem faltar aqui nesse vídeo porque a autora da série Harry Potter, a J.K., ela foi muito clara. Os Dementadores, eles causam a depressão, tanto nos bruxos como nos humanos, né? A diferença é que os humanos não conseguem vê-los, mas eles sentem os efeitos. O que os Dementadores fazem? Eles trazem um choque emocional, né? Eles forçam suas vítimas a reviverem suas piores lembranças. Todo aquele sentimento de culpa, de vazio da desesperança, medo da sua própria existência. Então, assim, o efeito de estar próximo do Dementador é realmente, assim, mortal. Mortal? É, mortal. Mortal. Eu lembrei aqui de um outro livro que eu não li, eu apenas ouvi sobre a história que o meu amigo Douglas contou. Eu amei a história, eu não consegui ler as mais de 1.100 páginas do livro It, a Coisa,
do escritor Stephen King. Mas o Douglas leu, me contou tudo, assim, eu fiquei realmente apaixonada, mas não tenho estômago para ler um livro com uma narrativa tão pesada, assim, eu achei. Tentei assistir o filme algumas vezes, mas acabei vendo apenas trechos, porque eu sou muito cagona, assim, com essa coisa de terror, enfim. Não sou muito corajosa. E esses filmes só passam na HBO à noite. Nunca tem reprise meio-dia. Dessa narrativa que eu posso trazer sobre a depressão é como a depressão, ela se apresenta de formas variadas em cada indivíduo, né? Ela é quase uma coisa pessoal, né? It, esse pesadelo, né, que o Stephen King criou, eles têm o poder de se transformar no maior pesadelo. A depressão, ela potencializa sempre alguma neurose, algum trauma, alguma coisa que aconteceu na infância, que depois tem esse choque emocional na fase adulta, muitas vezes. Esse livro do Stephen King, ele é ótimo por causa disso. É um livro, ele pega as neuroses de crianças e como elas vão se refletir no comportamento enquanto adultos, e como eles precisam lidar com esses traumas que não ficaram enterrados no passado. Agora vou dar um up nessa referência depressiva e vou falar dele, que é metade Deus, metade homem, Baco Exu do Blues. E eu escolhi falar sobre as canções do Baco Exu justamente porque nessa poesia de rap dele, a depressão aparece não como uma consequência do indivíduo, de algum trauma pessoal, mas a depressão também acontece em consequência do racismo, né, do contexto social que o indivíduo vive, de racismo, de desigualdade. Então, assim, ele diz muito o racismo causa depressão, a pobreza, a fome, ela causa depressão. Além disso, além de trazer essa crítica social com essa leitura, né, depressiva, o Baco ele acaba levando a profundidade ao trazer a perspectiva da fé. E isso é muito importante, além de interessante, porque isso compõe o eu lírico Baco Exu do Blues, né? Isso é parte essencial do seu ser, de sua identidade. E o Baco traz também com beleza e muito cuidado a compreensão do que é o estado depressivo em relação a uma parte que é muito sensível quando a gente fala de depressão, que é o desejo, o ímpeto de morte do depressivo. Eu gosto, por exemplo, quando na faixa Exu a morte chama por ele, mas os deuses não querem o Baco lá no além-mundo. Os deuses rejeitam a sua morte. E outro detalhe, né? O mundo tem medo do Baco, desse homem negro. Então ele não é aceito nem no mundo dos deuses, nem no mundo dos homens. E o eu lírico Baco, ele está no limbo, né? Ele não se sente pertencente ao mundo e inclusive deseja a não existência. E esse é um dos inúmeros e dos mais pesados sentimentos do estado depressivo. O Baco traz de uma forma tão excelente esse 8 ou 80 do estado depressivo, né? Que ele busca uma saída, sim, e a alternativa que ele encontra é na composição. E ele se considera um poeta maldito, né? Ou seja, ele não se exalta, não se engrandece, né? No seu talento como compositor, como letrista. Ele se sente a quina do mundo, né? E é nesse cantinho que ele se recria. Só que há momentos que esse compor, esse talento, esse cantar não está mais adiantando, já não é uma alternativa viável, né? Ele se sente cansado, exausto, e em momentos de mais vulnerabilidade, ele questiona a sua existência, a sua sanidade mental. Já na faixa Me Desculpa, Jay-Z, ele coloca essa coisa do estado depressivo e suas relações românticas, né? E
Eu gosto, por exemplo, quando ele traz essa vértice que eu vou ler aqui. Eu não gosto de você, não quero mais te ver. Por favor, não me ligue mais. Eu amo tanto você, sorrio ao te ver, não me esqueça jamais. Tá de brincadeira, né, meu amor? Parece até que é gêmeos, né? Decida-se. Então ele traz esse medo do envolvimento emocional, do envolvimento romântico. Não que quem esteja no estado depressivo não viva o romance, né? Mas ele traz esse vértice, né, do 880, da inconstância emocional. Se deixar conhecer já é difícil, né? Agora imagina o quão terrível deve ser, né? Deixar que o outro conheça a sua vulnerabilidade, né? Que você se exponha de uma maneira tão frágil assim para o outro. Eu sou apaixonada por cada composição do Baco, mas uma das mais emblemáticas para mim é a faixa Minotauro de Borges. Nessa faixa está explícita a sua depressão. Ele já inicia, por exemplo, lembrando do estado de saúde mental da cantora Britney em 2007. E assim, citando a Britney, esse eu lírico, Baco, Exu do blues, ele confessa o seu estado depressivo. Mas, afinal, quem é o Minotauro de Borges? Baco Exu, na verdade, faz uma espetacular referência ao conto do escritor argentino Jorge Luis Borges, A Casa de Asterion, que reconta o famoso mito do Minotauro de Creta, só que na versão do Minotauro. Relembrando aqui o mito grego, é o seguinte, acreditava-se que a ilha de Creta, uma ilha grega, ela era protegida pelo deus Poseidon, que em troca só fez um simples e singelo pedido ao rei Minos para ele sacrificar para o deus o touro branco, que é nada mais, nada menos que o favorito do rei. E o que o rei faz? Sacrifica outro touro. Poseidon descobre a fraude, fica possesso, furioso e lança um feitiço sobre a esposa do rei Minos. Né? Ela fica apaixonada pelo touro, ela tem relação com o animal, engravida e nasce o Minotauro, metade humano, metade touro, Asterion, o Minotauro de Creta. Desesperado, o rei tranca o Minotauro em um labirinto até que alguém consiga matá-lo, né? E muitos vão morrer tentando. Apenas o herói Teseu que consegue matar o Minotauro. Já no conto do escritor argentino Jorge Luis Borges, a gente tem a narrativa pela visão do Minotauro. Nesse conto, o Minotauro sofre com a solidão, anseia pela sua liberdade. Um desses arroubos de querer ser livre, ele acaba matando as pessoas que aparecem no labirinto. Ele mata sem querer por causa da sua força desproporcional. Até que um dia ele ouve alguém dizer: olha, um dia alguém vai conseguir te matar. E a partir daí ele passa a ver na morte a solução para os seus problemas. A morte é a libertação. E então o Minotauro passa a esperar pelo seu libertador, que é o Teseu, e que depois de matar o Minotauro, ele diz para sua amada Ariadne, né, que ele ganhou a recompensa, né, por ter matado o Minotauro. Ele se casou com a filha do rei e aí ele confessa para Ariadne: o Minotauro mal se defendeu.